E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, esse vídeo é mais uma parceria com a rede Cineflix, onde eles me chamaram para poder assistir ao filme O Exorcista, o Devoto. E eu já posso adiantar para vocês que nem com reza braba, nem com toda a imersividade que as salas da Redflix dispõem, nada disso foi capaz de salvar esse filme. Bem, que o filme O Exorcista de 1973 ele é um clássico, isso até a geração de Enzos e Valentinas está sabendo. E isso só prova como foi que o filme de William Friedkin, mesmo depois de 50 anos, conseguiu envelhecer e conseguiu envelhecer muito, mas muito bem. E aí é aquela coisa, se você lança um filme que faz sucesso, que gera dinheiro, que gera polêmica, a galera tem que surfar nessa onda e começar a lançar vários outros filmes que se ambientem nesse universo. E aí ao longo desses 50 anos a gente teve o lançamento de Exorcista 2, Exorcista 3, e aí mais recentemente com essa onda de filmes falando sobre histórias de origem, a gente teve o lançamento de Exorcista, o início. E aí eu posso dizer pra vocês que a curva da história do Exorcista, ela foi declinando, que a gente teve o primeiro filme muito bom, e aí o resto foi só ladeira abaixo. E foi com essa sequência decadente que uma coisa ficou muito clara, era de que nenhuma obra, pelo menos até então, ela teria força suficiente para poder bater o longo original ou até mesmo se igualar a ele. Mas, para pouca alegria dos fãs, a gente teve o lançamento de uma série do Exorcista, que eu confesso que eu assisti e eu curti. É icônica como o filme de 73? Não, mas para os moldes do terror atual, a série ela conseguiu se enquadrar muito bem nessa coisa da atualidade, mas conseguindo preservar de alguma forma a estética lá do filme de 73. Mas é aquela história, né, diz que felicidade de pobre dura pouco, e de fato durou. Isso porque a galera agora tá tendo que se deparar com uma obra podre, descabida, despretensiosa, totalmente mal elaborada, para não dizer desrespeitosa, que é O Exorcista, o Devoto. E assim, só a título de curiosidade, esse filme, sem ter uma palavra escrita no seu roteiro, sem nada pronto ainda, ele já tinha custado cerca de 133 milhões. E olha que esse valor é se realmente forem produzidos mais 2 outros filmes, como o estúdio já havia anunciado anteriormente. Porque se esse for o único filme da trilogia, não houver mais realmente por conta do fracasso dele, se não houver mais filme, ele vai custar muito mais do que 133 milhões. Mas calma que não acabou não, se você acha que 133 milhões para uma obra que nem começou a ser escrita já foi caro, vocês precisam saber do valor que a Blumhouse pagou para poder ter acesso aos direitos do Exorcista. A Blumhouse gastou cerca de 400 milhões de dólares para poder ter direito a escrever sobre a história do Exorcista, ou seja, 400 milhões mais 133 sem nada pronto. Então imagine quanto é que esse filme vai ter que batalhar para poder conseguir faturar esse valor e mais, conseguir lucrar. Percebam que esse filme a galera da Blumhouse estava apostando muito alto. E já adianto pra vocês que apostou alto e o tombo, ele foi maior do que o de Carol Conká no BBB. E a língua é igual um chicote, já. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu normalmente não falo sobre essas coisas de quanto custou para ser produzido, o que é que eles esperam na bilheteria de abertura, eu normalmente não falo sobre isso. Mas eu decidi trazer esses valores nesse vídeo para poder mostrar para vocês como fica descarado toda essa produção, como é que um filme que teve uma produção inicial, um valor de produção inicial tão grande como esse, ser tão incompetente em todas as categorias de uma cinematografia. É realmente muito absurdo de pensar nisso. Para vocês terem uma ideia um pouco melhor do que eu tô falando, o roteiro desse filme foi assinado por 4 pessoas, sendo que 2 delas foram roteiristas e as outras 2 argumentistas. E dentre esses roteiristas a gente teve o diretor do filme, que é ninguém menos do que David Gordon Green. E esse nome pra galera que é fã de filme de terror já pode ter ouvido aí quando ele tava no cenário meio que independente, que era um diretor promissor de histórias de terror, mas que teve o seu nome mais consolidado aí no meio quando ele resolveu dirigir a trilogia do último Halloween, que terminou com Halloween Ends. E detalhe, a gente sabe como foi que essa trilogia ela foi conduzida e como ela terminou. Spoiler, nada bem. Desculpe falar. E o que choca de verdade é saber que tinham 4 pessoas envolvidas na criação dessa narrativa e que nenhuma delas, na hora que tava lendo o roteiro, parou e pensou: cara, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá legal, isso aqui tá muito tosco, vamos parar e começar do zero. Eu acho que seria melhor do que a gente continuar escrevendo isso aqui. Na minha cabeça o que fica parecendo é que eram 4 jumentos sentados escrevendo e cada um escrevia a primeira asneira que vinha na cabeça. E aí assim que eles escreviam a frase, o outro dava um tapinha nas costas e dizia assim: aí jumento, essa foi a maior jumentice que você poderia escrever, eu vou tentar te superar, porque aqui a briga é pra poder ver quem consegue escrever uma continuação
ou um bloco pior de cenas e de momentos. E aí é tanto problema nesse roteiro, mas tanto problema, que o filme ele tem cerca de 2 horas de duração, mas ele facilmente lhe transmite a sensação de que você está assistindo a ele há pelo menos 3 ou 4 horas. Porque o filme ele simplesmente não passa. Os acontecimentos são muito, mas muito lentos e totalmente desconexos, sem dizer que não causam nenhum tipo de conexão com o público, porque você simplesmente só quer que passe logo. E antes que alguém diga aqui, eu não sou daquela galera que é conservadora, que acha que os clássicos têm que ficar intocados e serem os clássicos pra sempre. Não, eu acho que os clássicos eles podem sofrer reboot sim, eu acho que os clássicos eles podem ganhar continuações, eu acho que isso é um artifício interessante porque você consegue dar um ar atual para aquela temática e faz com que as novas gerações elas tenham contato com essas histórias. A questão toda, galera, é a seguinte: se você vai pegar um clássico, se você vai pegar um filme, seja de que gênero for, e ele é um clássico, ele é amado por muita gente, ele de alguma forma revolucionou a indústria cinematográfica de alguma forma, você tem que fazer algo muito, mas muito bem feito. Não tô dizendo que você tem que copiar, até porque se é um reboot ou você quer fazer uma continuação, não é a cópia, mas é você fazer algo muito bem feito para poder honrar a memória daquele filme e conseguir passar aquela atmosfera que o primeiro filme ele passou. E infelizmente David Gordon Green, ele conseguiu causar asco, ele conseguiu causar revolta, ele conseguiu causar nojo por todos os aspectos que não são os aspectos que ele queria. É simplesmente porque a obra ela é ruim. O filme ele até faz referência ao longa de 73, com cenas, com diálogos, com alguns momentos, só que essas referências elas acabam se tornando uma imitação muito podre da Shopee. Entenda, se você for uma pessoa que não sabe o que está em cartaz no cinema e simplesmente colocam você dentro de uma sala e não te dizem qual é o nome do filme, você vai assistir a ele e você vai dizer assim: ah, isso é mais um filme de possessão que envolve adolescentes que não tem história nenhuma e que tem alguns sustos. Só que é aí que você se engana, porque nesse filme, de fato, a gente não tem história nenhuma, mas a gente também não tem sustos. Ah, Iago, mas o Exorcista de 73 também não tinha jumpscare. Concordo, porque o Exorcista de 73 ele não precisava disso. O filme ele já é desconcertante, ele já é visceral, ele já é cru, ele já é uma sopa de caos deliciosa que não precisa de susto. Ele consegue entregar todos os elementos do terror sem te dar nenhum susto. A coisa é mostrada ali de forma escancarada e aquilo te incomoda, aquilo te faz com que tudo borbulhe dentro de você, é simplesmente perfeito. Mas nesse filme, nesse novo filme, O Devoto, a gente não tem história, a gente não tem borbulha, a gente não tem essa sopa de caos deliciosa. A gente tem caos, só que o caos que a gente tem é porque foi uma narrativa muito mal feita, porque a história é muito mal contada, porque os ângulos de direção são péssimos, é tudo horroroso. Sendo apenas caos atrás de tragédia, a história ela vai se esticar em torno de uma narrativa totalmente frágil, que não se sustenta e que só faz o espectador de palhaço. Os personagens não têm carisma e o roteiro não dá nenhuma ferramenta para que eles consigam gerar o mínimo de conexão com o público. Não existe conexão desses personagens. Se todo mundo morresse na história, pra mim não faria diferença nenhuma. Se ficou vivo, não fez diferença. Se morreu, não fez diferença. Ou seja, zero conexão. Nossas garotas possuídas, vividas por Olivia O'Neill e Lydia Dewitt, elas são um ponto de esperança na história, porque elas conseguem entregar uns momentos interessantes, principalmente quando elas já estão com um capiroto ali dentro delas. Mas esse momento interessante cabe muito numa frase que é assim: a esperança é a última que morre. E a narrativa tosca desse filme fez o que com a esperança? Matou, espatifou, esbugalhou. Não tem mais esperança. O filme, ele simplesmente não tem jeito. Mas, como se tudo isso não bastasse, claro que se a gente tá fazendo um filme de Exorcista, a gente precisa ter uma validação, a gente precisa ter alguém que diga: ó, venham no cinema assistir, porque isso aqui vai ser do bom, esse bagulho aqui vai ser do bom. E aí eles tinham duas opções. A primeira era trazer Friedkin de volta como diretor e o cara simplesmente disse: não vou me envolver com isso, porque eu tenho bom senso, eu tenho juízo e isso que vocês estão fazendo vai ser um fracasso. Então, já que o diretor não ia participar, qual era outra forma de validar? Eles pensaram em chamar alguém que já fez o filme e que tivesse um papel de relevância dentro desse filme. E é aí que a Blumhouse correu atrás de Ellen Burstyn, a que deu vida a Chris MacNeil, a mãe de Regan, a menina que foi possuída lá no filme de 73. Mas entenda, Burstyn, ao longo de 50 anos, ela recusou vários pedidos e várias propostas de emprego que fizessem com que ela retornasse a esse universo e voltasse a reviver essa personagem, porque ela dizia que ou não era o momento, ou porque aquele trabalho não era muito bom, e que ela preferia deixar a imagem que ela deixou lá no filme de 73. Só que aí o que foi que aconteceu? Ela tava lá de boa, já tá com uma idade avançada, e aí a Blumhouse do nada ligou pra ela e fez assim: ô B, olha
olhe só, pega aí seu celular, entra aí na sua conta da Nubank e olhe que a gente fez um piquezinho pra você. Vê aí se esse valor que a gente botou no piquezinho não lhe interessa pra poder você voltar a reviver sua personagem. Aí o que foi que a Véia fez? Ela foi, pegou o celular, abriu a conta dela no Nubank e na hora que ela viu aquela quantidade de zeros, ela chegou e fez: não tô fazendo nada. Entendeu? Não tô fazendo nada, tô sendo atentada pelo capeta pra poder voltar a fazer esse filme. Então, já que eu não tô fazendo nada, bora lá, bora fazer esse filme. E aí o nosso time de 4 imbecis, digo, dos 4 roteiristas, eles massacram tanto a nossa personagem, mas tanto, que eu ouso dizer que nesse roteiro eles massacraram essa personagem, inclusive com requintes de crueldade. Sendo um insulto ao filme original, David Gordon Green e sua equipe de super imbecis conseguiu surpreender até os fãs mais temerosos desse filme, porque eles conseguiram fazer pior do que a galera mais pessimista tinha pensado. Então realmente isso é um feito, isso é de uma habilidade, de uma capacidade que eu realmente não consigo explicar. Uma obra estacionada e que te instiga a levantar da cadeira do cinema depois de 40 minutos de filme, O Exorcista Devoto só prova que a galera precisa comer muito, mas muito arroz com feijão para poder conseguir chegar no nível do icônico longa de 73. E aí aquela coisa, se não consegue fazer próximo ou igual, a dica é muito simples. Não faz. Galera, nem um capiroto mereceu um negócio desse. Esse filme ele é tão horroroso e decadente que chega a ser instigante a gente pensar como é que 4 pessoas conseguiram ter uma criatividade para poder fazer algo tão podre e tão mal feito como foi esse filme. Por isso eu, Iago, pela primeira vez no canal, estou instaurando o troféu Maratona do Cochilo. As obras que vão ganhar o Maratona do Cochilo nada mais são do que aquelas obras que são tão ruins, mas tão ruins, que nem o número 0 ele é capaz de transmitir pra vocês o que eu senti ao assistir esse filme. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu agradeço demais o Cineflix por ter me convidado, porque se não fosse pela imersividade das salas, eu acho que eu já teria levantado do cinema e teria saído. Se vocês querem muito assistir um filme de qualidade, a Cineflix tá cheia de filme muito bom, com a imersividade deles, com as cadeiras confortáveis, com um ar-condicionado bom, principalmente pra poder aplacar esse calor de Salvador. Então pode ir lá na rede Cineflix conferir, porque tem vários filmes muito, mas muito bons. E se você não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!